Aproveita agora que você está em pé e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 13 do Evangelho de João. Estamos aqui numa noite de ceia, irmãos. Desde o dia, eu gosto de repetir sempre, para a gente não perder a noção, né, do que acontece. No dia 15 de março foi o nosso último culto presencial, antes desse retorno de agora. E no primeiro domingo de março é que nós tivemos a última ceia antes da pandemia. Depois dela, aqui estamos nós, é a primeira vez, por isso nosso coração se alegra, amém? Todo crente fiel, todo crente que ama a Deus, é obediente à sua palavra, conhece as ordenanças do Senhor Jesus, sente profunda alegria quando está diante da mesa do Senhor. É uma oportunidade de estarmos em comunhão, de com consciência adorarmos ao nosso Deus, que providenciou para nós o caminho para chegarmos aqui. Então nós vamos ler o Salmo João, capítulo 13, como eu falei, né? E aqui você tem aquele texto maravilhoso do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E nós vamos, nesse momento, com esse texto, e diante da mesa do Senhor, em que a temática, né, o tema principal é a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, aprender algumas lições em cima desse texto do Evangelho de João, do capítulo 13, nós vamos ler do 1 em diante. Me acompanhe, por favor. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Vou reler o verso 17 e a gente ora para começar a meditação. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Né? Que Deus nos ajude, irmãos, a meditar na palavra, ouvir a palavra, amando essa palavra, mas muito mais que isso, praticarmos a palavra ouvida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, fala com cada um de nós. A tua palavra é viva, é eficaz, ela é transformadora, é poderosa. Toda vez que lemos, toda vez que compartilhamos, sentimos o poder do Senhor se manifestar na nossa vida, porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder que há na tua palavra.
Deus, que o Senhor possa dirigir esse momento, pelo teu Espírito Santo, falando com cada um conforme a sua necessidade, para que ao fim toda a igreja seja edificada e que nós nos quebrantemos diante do Senhor. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar nessa hora. Glória a Deus. E eu desejei trazer essa meditação nesse texto, que tem algumas lições muito interessantes, algumas ênfases muito interessantes, justamente porque nós estamos numa noite de ceia, justamente porque a gente está numa noite especial, em que a palavra de Deus diz: examine-se cada um a si mesmo para participar dessa mesa, não é? E a gente está aqui fazendo esse exame, né? Colocando a nossa vida à luz da palavra de Deus, à luz da palavra do Senhor Jesus. É muito interessante nós lermos esse texto nessa noite, por causa desses motivos, amém? Nós vamos falar aqui da humildade de Jesus, vamos falar aqui dos planos e os propósitos de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, muito especialmente, a gente faz uma observação interessante com respeito a esse versículo 1 que a gente acabou de ler. Porque João faz questão de dizer em vários momentos que a hora de Jesus não havia chegado. Ela é uma expressão comum dentro do Evangelho de João. Há momentos em que Jesus faz alguma coisa e diz assim, é porque ainda não é chegada a hora de fazer. Alguma coisa havia de acontecer, os soldados vieram para prendê-lo, mas não prendiam, e João diz, porque não estava na hora de acontecer. E quando chegou a hora de acontecer alguma coisa, como a gente lê no capítulo 13, verso 1, que diz que quando começou a festa de Páscoa, Jesus sabia que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Irmãos, isso é de particular importância da gente entender, porque parece, dá a impressão que o evangelista João está querendo provar, está querendo mostrar que tudo que aconteceu na vida de Jesus foi debaixo de um plano maior. Havia um cronograma estabelecido por Deus, uma agenda divina, desde Gênesis, desde o nascimento, por toda a vida dele, passando pelos profetas, por todas as profecias que havia sobre ele, todos os acontecimentos previstos, e tudo durante a vida de Jesus teve um propósito e um cronograma perfeito. Deus trabalha com um plano perfeito. É o plano da salvação que foi traçado, estava sendo seguido à risca. Então João está querendo provar para os seus leitores que tudo que Deus fazia a respeito de Jesus, fazia num tempo determinado. O próprio apóstolo Paulo, quando falou sobre essas condições movidas por Deus para que as coisas acontecessem, ele disse que Jesus veio na plenitude dos tempos. Essa expressão que Paulo usa significa que quando tudo se organizou, quando estava na hora exata, quando chegou no ápice da história, quando todo o contexto estava preparado, Jesus veio, ele nasceu na plenitude dos tempos. Então, até essa expressão que Paulo usa, é para provar para nós, que o tempo de Deus é perfeito, que ele faz todas as coisas de forma perfeita. E não apenas João quer demonstrar isso a respeito da vida de Jesus, ele quer demonstrar isso para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ele quer dizer que tudo que Deus faz é num tempo bom, que ele está sob o controle de todos os caminhos e descaminhos, que no final das contas tudo vai sair de acordo com aquilo que estava na vontade dele. Então há alguns textos dentro do Evangelho de João, e você não precisa abrir, apenas acompanhar o meu raciocínio que eu estou falando aqui, sobre essa hora chegada, em que essa expressão é utilizada por João. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia. Isso significa, no 2º capítulo do Evangelho de João, Jesus se vira para Maria e diz para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então ele já começa a dizer que existe uma hora específica. Que hora que ele está falando? A hora da entrega, a hora da crucificação, aquele momento, o desfecho da vida de Jesus na terra. No capítulo 7, verso 30, diz a Bíblia que os principais, os religiosos, mandaram prender Jesus e mandam que uns soldados prendam Jesus. E no verso 30 do capítulo 7 diz assim, os guardas não puderam prendê-lo. Deus deu um jeito para que aquilo não acontecesse. E ele expressa simplesmente dessa maneira, eles não puderam prendê-lo. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. João 7,30. Não é interessante isso? Eles não puderam, eles não podiam, porque não estava na hora. Porque Deus determinou, não foi aquele momento. E se Deus não determinou, não vai acontecer. Agora, na hora que Deus determinar, pode ficar tranquilo? Vai acontecer, amém?
Eu estou falando com você. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua família, eu estou falando de nós. É Deus que sabe a hora. João 8:20. Ninguém o prendeu no templo. De novo, outra situação. Ninguém o prendeu no templo, diz a Bíblia, porque não era ainda chegada a sua hora. Capítulo 12, verso 23, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, alguns gregos se aproximam dele, pedindo para falar com ele, e ele diz para eles, agora, nesse momento, é chegada a hora. Então Jesus andou pelas vilas, pelos arredores de Jerusalém. Nesse momento aqui no capítulo 3, ele tinha acabado de chegar de Betânia, então ele se achega na hora do desfecho da história. Os irmãos vão lembrar desse momento em que Jesus decide que estava na hora de voltar para Jerusalém. E alguns dos discípulos até tentam demover Jesus da ideia, tirar isso da cabeça dele. Não, Jerusalém não é bom. Os principais sacerdotes estão lá, concentrados, querendo te prender, querendo matar o Senhor. Então não vamos voltar para Jerusalém agora. E o texto bíblico diz que Jesus decidiu, Jesus estava decidido. Quando ele volta para Jerusalém, na entrada, ele é recebido em festa, é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ali já seriam os últimos momentos antes da entrega e da crucificação do Senhor Jesus. Então ali já era chegada a hora, ele já está dizendo que é chegada a hora. No capítulo 13, verso 1, a gente leu, sabendo Jesus que era chegada a hora. E no capítulo 17, verso 1, tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ele termina a ceia junto com os discípulos, ele celebra a Páscoa junto com os discípulos, sai dali para ir para o Getsêmani, onde aconteceriam, onde haveriam os acontecimentos finais, a chegada dos guardas, a entrega de Jesus, mas nesse meio tempo, o capítulo 17 inteiro de João é aquela oração intercessória do Senhor, e ele ora dizendo ao Pai, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Tudo que Jesus fez foi perfeitamente calculado e planejado. Cada passo que ele deu, cada ação, cada atitude dele, cada lugar por onde ele andava, cada rota que ele traçava, tudo seguindo o cronograma de Deus, porque tudo haveria de acontecer. Esse Deus tremendo e maravilhoso é o nosso Deus, amém? Às vezes a gente tem tanta insegurança com relação ao tempo, como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer, quando é que isso vai parar, quando é que isso vai começar, quando é que isso vai mudar. A gente tão preocupado com o tempo, e João vem mostrando que ele é o Senhor do tempo. Tudo está de acordo com o plano do Senhor. Por isso é que Jó disse que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, amém? E nesse momento, em João 13, quando ele chega aí em Jerusalém, está se iniciando a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, as famílias estavam reunindo-se para imolar um cordeiro, para sacrificar um cordeiro, que a gente sabe desde a instituição da Páscoa, que, em Êxodo, que tipifica a entrega de Jesus. O cordeiro haveria de ser morto. Nesse período, era um período festivo, em que Jerusalém estava lotada de gente, empinhada de gente. E agora, Jesus reúne seus discípulos, ele fecha o grupo, e começa a ensinar para ele algumas lições importantes. Ele fecha o grupo dos 12 e começa a falar só com eles. Não fala mais com os samaritanos, não está mais para os gentios, para os de fora. Agora ele fala somente com esses 12. Reúne os 12, começa a dar lições importantes para ele. De manhã eu usei uma comparação. É como se Jesus fizesse agora, a partir de agora, um grande resumão dos ensinos dele. Ele queria resumir, ele tem pouco tempo para poder fazer um resumo de todos os seus ensinamentos. Então, tudo que ele vai fazer agora é ensiná-los. O trecho anterior, na minha Bíblia, que é a revista atualizada que eu utilizo, no trecho anterior, em cima do versículo 44, se você tiver, você vai confirmar, está escrito assim, o resumo dos ensinos de Jesus. É como se a prova estivesse se aproximando e o mestre, o professor, faz uma grande aula, um resumão para poder aplicar a prova. A prova estava chegando. O momento de provar a fidelidade, a vida dos discípulos, o que eles aprenderam, estava chegando. Jesus
se reúne com eles e dá a eles lições maravilhosas. E é isso que eu quero meditar com os irmãos. Lições nesse episódio do Lava Pés. Você vai olhar para a sua Bíblia, eu vou ler alguns versículos aqui e nós vamos entender. E por que eu contei toda essa narrativa, toda essa introdução para a gente chegar nessas lições? Para a gente compreender que são as lições que Jesus queria que ficassem incutidas na mente dos discípulos. Esse resumo dos ensinos de Jesus, esse desfecho agora, são coisas que eles precisariam levar muito a sério e compreender muito profundamente, porque seriam ensinos muito necessários quando Jesus já não estivesse com eles. Então vamos tirar algumas lições desse trecho de João capítulo 13. Eu quero que você leia comigo primeiramente versículos 1 a 3. Vamos reler e a gente tira a lição, amém? Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. A primeira lição que o texto nos dá, que esse episódio nos dá, é sobre esse amor incompreensível de Jesus pelos seus. Esse amor inexplicável que Jesus tem por eles ali e por nós aqui, irmãos. E é algo assim tão maravilhoso que a gente nunca poderia deixar cair no esquecimento a intensidade dessa lição deixada. Esse versículo número 1 é muito interessante. Tendo amado os seus, amou até o fim. E a gente já percebe aí esse profundo amor do Senhor, que fez com que tudo na vida dele fosse algo com um propósito, com um fundamento. Tudo que Jesus passou e viveu, tudo que ele ensinou, cada pessoa que ele abordou, cada um que ele curou, as famílias que ele atingiu, que ele alcançou, tudo tinha como fundamento o amor. Diz de novo, vou ler de novo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque tudo isso foi um propósito, um ato de amor, de um amor incomensurável, de um amor inexplicável que Jesus sente pelos seus. E a gente percebe a intensidade desse amor quando percebe com quem ele conviveu. O versículo 2 nos dá uma dica muito estarrecedora do nível da convivência. Você imagina Jesus na sua mente conhecendo os corações de todo mundo e convivendo com eles. E chega no versículo 2, ele diz assim: durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus já sabia de tudo isso, já sabia dessa traição. Mas ele se deixou levar porque a história o levava, o conduzia à cruz. A cruz era inevitável, a cruz era o plano de Deus. E ele convive com amor, com paciência, com longanimidade, com tolerância, com homens como esse, que o diabo já tinha colocado no coração dele, que o traísse. Tudo que Jesus fez foi debaixo de um plano tremendo. Ele, nem sequer podemos dizer, irmãos, que alguém matou Jesus, porque ele diz que ele entregou a vida dele. Ninguém pegou ele de surpresa. Olha ali, os guardas apareceram. Olha, Judas está te traindo. Ele sabia desde a eternidade, irmão. Era um plano eterno. E ele chega a dizer em João 10:17 da seguinte maneira: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Quem tirou a vida de Jesus? Os sacerdotes? Quem tirou a vida de Jesus? Os soldados romanos? Quem tirou a vida de Jesus? Pôncio Pilatos? Ele está dizendo: ninguém tirou, porque ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Então ele está dizendo que até esse momento da entrega, que quando a gente vê nos filmes, né, a gente sente, né, se compadece, a gente vê aquele sofrimento de Jesus, a gente vê aquela covardia, a gente vê aquela injustiça que foi praticada com alguém em quem não foi encontrado erro nenhum. Nós nos condoemos por dentro, né? A gente assiste um filme que tem cenas muito reais sobre Jesus sendo surrado, né, sendo humilhado, sendo cuspido. A gente se condói, se compadece, mas espera lá, tudo era um plano de Deus. Ele estava entregando, não tinha ninguém tomando, não tinha ninguém arrebatando a vida de Jesus, mas ele estava entregando. Por quê? Porque ele nos ama.
Porque Ele ama você, Ele ama a mim, e Ele ama a todos nós. Foi por isso que Ele suportou todas essas coisas, foi por isso que Ele suportou todas as pessoas com quem Ele convivia. É muito interessante a gente entender que nesse amor, Jesus chamou aqueles homens para perto de si. Ele chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, e você sabe, cobrador de impostos era uma pessoa que não era benquista na sociedade, ele não era bem visto, eles eram de um modo geral corruptos, assim como Zaqueu era. Mateus, como cobrador de impostos, também, e Jesus o chama. Jesus chama para perto de si irmãos desequilibrados, despreparados, a ponto de um deles ser chamado de filho do trovão. Jesus chamou para andar com ele o filho do trovão, que era João. Devia ser alguém muito intempestuoso, né? Alguém muito difícil de lidar, para ser chamado de filho do trovão, conforme o seu nome, Boanerges. Jesus chamou para perto de si o próprio Judas, foi Jesus quem chamou. Mas olha para mim, você que está aí, não atento ao que eu estou dizendo. Mas Jesus também me chamou a mim, e Ele também chamou você. E você se conhece, você sabe exatamente quem você é. Aí a gente se pergunta, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que o Senhor viu em mim? Que amor é esse que o Senhor dispensa sobre a minha vida? Porque Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Quem pode dizer glória a Deus? E amou até hoje. E ama até esse momento. E não depende de circunstância nenhuma, porque o amor dele é incondicional. A gente gosta de usar essa palavra, que o amor de Deus é incondicional. Mas logo em seguida, a gente já quer impor condições para que Deus ame alguém ou ame a mim mesmo. Não deve amar fulano de tal, porque o fulano de tal faz tal coisa. Também não ama fulano de tal, porque o fulano de tal é desse jeito, é daquele jeito. Nós cantamos e pregamos que o amor de Deus é incondicional. Mas logo ali na frente, a gente já quer impor condições, como se a gente soubesse quem Ele deve amar mais e quem Ele deve amar menos. Aqueles a quem Ele ama desde o princípio, é o que a Bíblia está dizendo. Ele vai amar até o fim. Ele não erra no seu amor. Ele não se frustra. Ele não tem frustração amorosa. Aquele que Ele ama desde o princípio, Ele amará até o fim. Aquele que sonda os corações e conhece pensamentos e sentimentos, Ele nos amará até o fim. Glória a Deus. Por isso que Ele diz em João 6 assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu me sinto seguro em tuas mãos, amém? Você se sente seguro nas mãos desse Pai amoroso? A primeira lição, irmãos, é desse amor incomensurável, desse amor infinito, desse amor incompreensível. Que amor é esse tão tremendo? A segunda lição, eu quero ler agora os versículos seguintes, 4, 5, 3, 4, vou reler o 3, o 4 e o 5, diz assim, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Olha que interessante essa ligação que João faz, gente. Porque dá a impressão que não tem nada a ver o que ele disse no 3 para onde ele quer chegar no 4. Sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, Jesus sabia quem ele era, todo o poder divino que tinha, a sua essência, a natureza, sabendo todos os seus direitos como soberano, rei, criador do universo. É isso que o versículo 3 está dizendo. Sabendo Jesus quem ele era, que vem de Deus e voltava para Deus, tá, e aí o versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Muito maravilhoso isso, irmãos. Que interessante. Porque João fez questão de enfatizar que ele tomou essa atitude sabendo quem era, sabendo de onde veio e sabendo para onde iria. Ele está querendo dizer que todos os direitos, todas as prerrogativas divinas que Jesus tinha na sua pessoa divina, porque Jesus era Deus, ele não usou, mas ele abriu mão e se humilhou, e fez o trabalho de um serviçal, e fez o trabalho de um escravo, fez um trabalho que assustou os discípulos a ponto de Pedro rejeitar de primeira. Paulo escreveu sobre isso em Filipenses capítulo 2. Ele usou uma expressão bem parecida, ele falou assim,
Jesus tendo as prerrogativas, sabendo que era Deus, tendo conhecimento da sua condição divina, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então Paulo também, e aliás diz, e ele esvaziou-se, tomou forma de homem, tomou forma de servo. Sabia que era Deus, mas não usou essas atribuições. Ele não encheu o coração dele com aquilo que ele tinha de direito, mas abriu mão de todos os seus direitos para poder mostrar para os discípulos, com uma atitude de humildade, como que todo cristão precisa ser humilde. A segunda lição deixada por ele é a lição de humildade. A lição que significa que a gente precisa, assim como Jesus fez, e ele vai falar mais à frente, vai bater nessa tecla, sermos humildes, irmãos. E Jesus sabia muito bem por que ele tinha que dar essa lição. Lembra que eu acabei de dizer que nós estamos no desfecho da história? Lembra que eu acabei de dizer que Jesus está fazendo um grande resumão, um intensivo, um curso intensivo com os discípulos, para eles passarem pela prova daqui a pouco, e que dentre as lições ele quer ensinar humildade, é porque ele sabia que havia no coração dos discípulos alguma necessidade de serem grandes, alguma necessidade de se sentirem maior, arrogância, irmão, soberba, aquela que é natural no coração do ser humano, o desejo de ser mais, o desejo de ser preferido, o desejo de ser admirado, e os discípulos tinham disso, a ponto de escrever, por exemplo, Lucas 22, Lucas narrou uma história, um momento especial com os discípulos, em que está escrito assim, Lucas 22, 24, levantou-se também entre eles uma contenda. O que significa isso? Significa que entre os discípulos teve uma discussãozinha, irmãos. Eles começaram a discutir entre eles, é o que Lucas está contando, sobre qual deles parecia ser o maior. Verso 25. Ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, Jesus disse, eu ao contrário disso, vou repetir o verso 27. Pois qual é o maior, disse Jesus? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa? Ele está dizendo, isso que vocês fazem é verdade. Quem está à mesa acaba sendo maior do que quem está servindo à mesa. Aí ele diz, eu, porém, estou entre vós como quem serve. Ele é o que está à mesa, mas é como quem serve à mesa. Ele é o Senhor que serve à mesa. Ele é aquele que abriu mão da sua grandeza, do seu poder. Glória a Deus. Ele sabia que essa semente de querer ser grande, essa semente de orgulho estava no coração dos discípulos. Mas continua olhando para mim. Muito mais que isso, é ele saber que está no meu coração e no teu. Lá no fundinho, aquele desejo de ser querido, de ser preferido, de ser maior do que o outro. Lá no fundinho. Às vezes a gente nem sabe, nem tem noção, e é algo tão sério que Jesus deixa como uma das suas últimas lições, a lição de humildade. É tão sério que ele toma... As pessoas gostam de falar de ato profético, né? Jesus fez um ato profético. Olha que ato profético maravilhoso. Pegou uma bacia, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, começou a lavar os pés sujos dos discípulos, porque era costume lavar os pés das pessoas quando chegavam na casa para algum evento, para uma festa, para um almoço, para um jantar, seja o que fosse. Porque as sandálias eram abertas, porque muitos andavam descalços, porque os discípulos tinham acabado de chegar de Betânia, eram uns 4 quilômetros de caminhada até lá onde eles estavam naquele momento. Então Jesus pega e faz o serviço que um serviçal devia fazer e faz com eles para trabalhar na vida deles a humildade, irmãos. Nós precisamos. Olha, no primeiro ponto dessa mensagem a gente falou sobre amor. E alguém pode dizer assim, mas esse é um assunto bem batido, né? Todo crente quando se reúne fala de amor. Mas olha, a gente precisa mesmo falar do amor. A gente precisa sentir o amor que a gente recebeu de Deus, porque é o amor que a gente deve manifestar com o próximo. Agora vem a segunda lição, humildade. Olha, mas quando os crentes se reúnem, quantas pessoas já pregaram sobre humildade? Não, mas a gente precisa. A coisa é tão séria, meu irmãozinho, minha irmã.
Isso que pode haver no nosso coração pode trazer tanto prejuízo que Jesus deu o ensino dessa maneira. Pode trazer tanto prejuízo que o apóstolo Paulo, quando testemunhou sobre isso, quando ele falou que ele recebeu revelações grandiosas demais, ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse, Deus me enviou um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás, a me esbofetear todo dia. Paulo recebeu revelações tão grandes, tão grandiosas, tão poderosas. Eu citei pela manhã um exemplo, né, de que no outro domingo eu preguei, aliás, foi domingo passado, né? Eu fico meio perdido no tempo, mas foi domingo passado, foi quarta-feira, sobre Romanos 8, né? E uma pessoa, depois do culto, mandou uma mensagem para mim, dizendo: pastor, que mensagem maravilhosa, Paulo é o cara. Aí eu falei: é verdade, meu irmão, Paulo é o cara. O problema é que talvez Paulo soubesse que era o cara, porque ele recebeu tantas revelações, ele foi arrebatado ao céu, ele viu coisas inefáveis, incontáveis, inenarráveis. Ele corria esse risco de se achar o melhor dos discípulos, o melhor dos apóstolos. Ele corria esse risco de se achar grande. Deus, amando Paulo, tendo cuidado com a vida dele, envia um espinho na carne, que Paulo compara com um mensageiro de Satanás, dando um tapa na cara dele todo dia para colocar ele no lugar. No dia que ele amanhecer e olhar no espelho e disser assim: Paulo, você é o cara, tofe na cara dele, fica no seu lugar, Paulo, o lugar de humildade. Porque, meus amados, a verdade é que eu posso estar falando isso aqui e você lembrando de pessoas. Olha, eu conheço um fulano que é muito arrogante. Eu conheço um outro fulano que é muito orgulhoso, é muito soberbo. Eu conheço um fulano que se acha mais espiritual do que todo mundo. Mas o problema é quando essa semente está dentro de nós e a gente nem percebe. A gente se acha humilde, a gente se vê humilde, a gente se acha bonzinho e a gente se esconde atrás disso. Então eu quero te dizer que nós precisamos sim de um tratamento como esse. Nós precisamos de uma lição como essa que Jesus deu, para que lá no escondidinho do seu coração, onde possa haver uma semente de orgulho, seja tratado, seja arrancado. Porque no céu não entra soberbo, no céu não entra arrogante. No céu não entra gente que se acha. No céu entrarão os humildes. Porque a Bíblia diz assim: os que se humilham é que serão, o quê, irmãos? Exaltados. E eu sempre bato na mesma tecla. Ele não diz assim: os que são humilhados serão exaltados. Olha, meu patrão me humilhou, então eu vou ser exaltado. Não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo que você se humilha para que Deus exalte você. Então essa lição é tremenda e maravilhosa. O Rei dos Reis, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, pegou uma toalhinha, colocou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. A grandeza do reino de Deus demonstrada através de uma atitude de humildade tão tremenda e tão maravilhosa como essa. Mostra o rei se fazendo servo. O rei se fez servo. Deus se fez homem. O soberano do universo se cingiu de uma toalha. Irmãos, isso é maravilhoso para o nosso entendimento. Jesus se esvaziou e ele está convidando você a aprender essa lição. Amém? Nesse grande resumão dos seus ensinos, ele está dizendo aos discípulos, sejam humildes, sejam humildes. É isso que vocês precisam. E a terceira grande lição, e eu ainda não acabo nesse momento, mas do verso 6 a 9, ele vai mostrar outra coisa tremenda, irmãos, que eu quero que vocês leiam aí comigo. Verso 6, aproximou-se Simão Pedro, Jesus começa a lavar os pés deles e enxugar com uma toalha. Aproximou-se Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É tanto lava aqui, lava acolá. É tanto a palavra limpar sendo usada de um jeito, usada de outro, que a gente se confunde. É claro que tem momentos aqui que ele está falando de uma limpeza que não é dos pés. Ele está falando de estar limpo, ele não está falando do pé de quem chegou da rua e está se preparando para uma ceia, se preparando para um momento, um evento na casa de alguém. Ele está falando de uma limpeza que nós precisamos, irmãos.
de ser lavados, ser purificados. Ele está dizendo que só ele pode fazer. Quando Pedro fica arredio, querendo mostrar uma humildade que talvez não tivesse. Não, o Senhor não vai me lavar, que absurdo o Senhor me lavar. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quer dizer que se Jesus não lavasse só os pés deles, não teria parte com ele? Não, ele estava dando uma lição muito maior. Ele estava dizendo assim, só eu, Pedro, para lavar vocês do jeito que vocês precisam. Só eu, Pedro, para purificar vocês. E se você não for purificado por mim, se você não for lavado por mim, aí você não tem parte comigo. Se você não for lavado, você não entra nem no céu, meu irmão. E lavado pelo Senhor é uma obra dele, somente dele. Há um texto em Coríntios em que Paulo, mais uma vez, fala sobre o assunto, né? Sempre alguém confirma, e esse é a beleza da Bíblia, como ela é confirmada nela mesma. Ele escreveu assim, em 1 Coríntios 6:9, ou não sabeis que os herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, diz ele, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus. Então olha que quadro assustador que ele mostra, que elenco assustador desses que não herdarão o reino dos céus. Ele faz algumas expressões terríveis aqui, e depois disse, vós, alguns de vós eram exatamente dessa maneira, roubadores, avarentos, ambiciosos, amantes de dinheiro, idólatras, sodomitas, efeminados, impuros, roubadores, não herdam o reino de Deus, mas vocês foram lavados, foram justificados, vocês foram santificados. Foi Deus quem operou. Um quadro como esse aqui, irmãos, uma realidade dessa, não é homem nenhum que consegue desfazer. Uma sujeira dessa na vida de alguém, não é homem nenhum, com estratégia nenhuma, com ritual humano nenhum, que pode purificar o ser humano, só Deus. Então ele diz, mas vós fostes lavados, santificados e justificados em nome de Jesus. Aleluia. Foi ele quem fez isso em nós, diga amém. É por causa dele que a gente pode hoje se aproximar da mesa da ceia, participar do seu corpo, participar do seu sangue. É por causa dele que nós entraremos no reino dos céus. É por causa dele. É por causa dele, não é por causa de nós mesmos. A gente não conseguiria se limpar de tamanha sujeira, mas ele nos lavou. Então Pedro diz, então lava. Não lava só os pés, não. Lava os pés, lava as mãos. E a gente diz, Senhor, não lava só os pés, não. Lava as mãos, lava o coração, lava a mente. Me lava por inteiro, eu preciso ser purificado pelo Senhor, amém? Que Deus faça essa obra completa na sua vida, que está ouvindo essa palavra. Que Deus faça essa obra completa na sua vida, nas nossas vidas. É Ele quem nos lava e nos purifica. Glória a Deus. Nós precisamos entender que é essa limpeza que Deus faz por nós, porque a gente não teria condições de fazer. Diga glória a Deus também, obra do Senhor. Você vê como é interessante, as lições são muito importantes que Ele deixa. E eu já citei 3, eu falei da lição do amor, eu falei da lição da humildade, eu falei da lição da lavagem, da purificação, da justificação. Ele deixa uma última, que eu vou terminar com o verso 17. Olha para ele e a gente conclui com ele, como se fosse essa quarta lição, que nenhum crente pode esquecer. Resumindo o resumo, Jesus ensinou sobre o amor incomensurável, Jesus ensinou sobre a humildade, que todos os direitos que alguém possa ter, tem que fazer dele, na verdade, alguém mais humilde ainda. Ele falou sobre a purificação, que ninguém pode purificar-se a si mesmo. E depois, no verso 17, diz, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Felizes vocês serão, se praticares. Vocês sabem? Tomaram conhecimento? Aprenderam as lições? Entenderam o que Jesus vem dizendo e fazendo? Entendeu sobre o cronograma de Deus, sobre o plano de Deus, e que tudo que Jesus fez foi fundamentado no amor por nós, pelas nossas vidas? Agora que você sabe, faça outra coisa, tem um outro passo. Só saber é pouco.
Só simpatizar com a Bíblia, só gostar do texto, só achar legal, é muito pouco. Tem um outro passo. Pratique, porque nisso consiste a felicidade. Se o mundo vive atrás da felicidade, nós temos em Cristo Jesus, amém? Nós lemos Mateus 5 nas bem-aventuranças, e são receitas para a felicidade. É só obedecer que você vai ser feliz. E agora no verso 17, você sabe dos ensinamentos de Jesus? Você sabe dessas coisas? Bem-aventurados sois se as praticardes. Que Deus nos leve a ser praticantes da sua palavra. No verso 15 ele diz, eu vos dei o exemplo. Vão lá e façam o mesmo. Eu vos dei o exemplo. Então esse texto que a gente acabou de ler, considera esses ensinos como fundamentais. O amor de Deus, a humildade, a purificação e a felicidade que a gente só encontra em Cristo Jesus. É bom saber dessas coisas. Quem pode dizer amém? Agora vamos lá e vamos praticar. E nós seremos o povo mais feliz dessa terra, como já temos sido até hoje. Que Deus confirme essas palavras em nosso coração. Que Deus confirme essas palavras no seu coração que está aí na sua casa nos assistindo. Que Deus faça uma obra tremenda, te ensinando cada vez mais e levando você a ser alguém que pratica aquilo que você ouve em nome do Senhor Jesus. Tiago diz que quem procede assim será bem-aventurado, bem-sucedido em tudo o que fizer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça cada vez mais conscientes a respeito da sua palavra e da verdade nela contida. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar nesse momento.